rubro-negros, começamos agora o pós-jogo de Flamengo 2, São Paulo 1, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O Flamengo seguiu uma boa vitória, após fazer um jogo razoável para muito bom. Acho que no geral, vamos dizer assim, o Flamengo voltou a fazer um jogo muito bom. O Flamengo fez um primeiro tempo com o São Paulo equilibrado, é justo dizer. Tanto o São Paulo quanto o Flamengo ali disputaram a posse de bola. Em alguns momentos um time tinha mais a posse de bola, um pouco mais o controle de jogo. Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo, desde o começo do segundo tempo até mais ou menos 30 minutos da segunda etapa, o Flamengo foi muito superior. O Flamengo criou oportunidades, fez mais um gol, criou oportunidades para fazer o jogo ser 3-0, 4-0, só que o Flamengo não soube aproveitar essas várias oportunidades ou grandes chances que teve nesse segundo tempo, que é algo que o Flamengo precisa melhorar, não é só desse jogo. O Flamengo já vem acontecendo isso, o Flamengo cria muitas oportunidades de gol e não aproveita, e aí deixa o jogo, vamos dizer, vivo, e o adversário podendo de alguma forma empatar, como já tinha ocorrido no jogo contra o Palestino, que o jogo ficou 1-0 por muito tempo. O Flamengo fez um grande segundo tempo. O Bruno Henrique, Arrascaeta e De La Cruz tem que se elogiar demais, especialmente o segundo tempo deles, que foi muito bom. O Flamengo, na maioria das jogadas do Flamengo foram criadas ali. O Ayrton Lucas também caiu ali no lance do gol do Flamengo, também foi assim. O Tite começou de alguma forma, mas é bom dizer que o Luiz Araújo, que não fazia gol no Flamengo há muito tempo, voltou a marcar gols. Então eu acho que é coisa. O Alan começou de titular. Então o Flamengo teve algumas modificações do time que vinha jogando, algo que a gente já queria, pelo menos eu queria, que era o Arrascaeta tendo um pouco de descanso, né? O De La Cruz jogou de camisa 10, acho que foi a primeira vez que o De La Cruz jogou de 10 pelo Flamengo. Tivemos o Alan jogando ao lado do Pulgar ali. E vamos dizer, o time ali foi assim, com o Bruno Henrique jogando junto com o Everton Cebolinha, mas como o Everton Cebolinha se machucou logo no começo do jogo, foi substituído, o Luiz Araújo entrou e marcou um belo de um gol, voltou a marcar um gol depois de muito tempo. Eu acho que assim, e já depois que o Flamengo, nos últimos 15 minutos, veio as mudanças do Tite, o Flamengo teve dificuldade, porque quem entrou não entrou bem, e com isso o São Paulo fez o gol, meio que achou um gol, vamos dizer assim, porque o São Paulo não estava criando oportunidades de gol naquele momento, e o Flamengo teve dificuldade, sofreu num jogo que era para ter vencido por uns 3-0. É algo que o Flamengo precisa melhorar, mas eu acho que o ponto ali do Flamengo ter feito um excelente segundo tempo ali de 30 minutos, que é algo que o Flamengo já não fazia, tinha muito tempo. Então acho que é para se elogiar, mas o Flamengo não pode tomar um gol bobo como nem tomou, mais uma vez num cruzamento vindo da nosso lado esquerdo da nossa defesa, em cima do nosso lado direito ali na defesa. Eu acho que a gente tem que... Acho que um ponto muito importante que eu acho que a gente precisa considerar é que, por conta da sequência gigantesca de jogos do Flamengo, o Flamengo não está conseguindo marcar pressão aos adversários como o time estava fazendo antes da data FIFA, que ocorreu após essa data FIFA. O Flamengo teve alguns jogos no qual ele não jogou bem. A realidade é essa, o Flamengo estava com dificuldade porque ele não tinha física, ele não tinha força física para poder fazer essa pressão. Na partida contra o São Paulo, o Flamengo fez, e não por acaso, foi a melhor da equipe após data FIFA. Bom, acho que assim, o primeiro tempo foi equilibrado. O Flamengo e o São Paulo, os dois estavam disputando para ver quem tinha mais posse de bola no primeiro tempo. Oportunidades foram poucas, o Flamengo teve duas. Uma no chute fora da área do Ayrton Lucas e a outra é o golaço do Luiz Araújo. A grande chance do São Paulo, se pode se dizer assim, foi num chute onde foi uma saída errada do Flamengo com o Fabrício Bruno. O cara chutou, o Rossi pegou tranquilamente. No segundo tempo, não. A gente tem que destacar que no segundo tempo, eu acho que principalmente Bruno Henrique e De La Cruz foram fundamentais nessa pressão do Flamengo. Na primeira meia hora de jogo do segundo tempo, o Flamengo não deixou o São Paulo jogar. O São Paulo não conseguia sair jogando. O Flamengo estava o tempo todo marcando o São Paulo. O Rafael só conseguia dar ou chutão ou sair, tocando para um zagueiro ou para um volante. E mesmo assim o Flamengo ia lá roubar a bola. O Flamengo no primeiro tempo até conseguiu fazer isso. Só que o Flamengo não conseguia aproveitar. Tanto que tem um lance que o De La Cruz rouba a bola no primeiro tempo, onde tem o Pedro livre dentro da área. O que ele faz? Ele vira pro outro lado, pro lado errado, de novo ele volta. Volta, e aí o Luiz Araújo tá livre completamente, é só tocar a bola e ele não toca. Aí o Flamengo perdeu uma grande oportunidade. No segundo tempo, não. No segundo tempo, tanto que o gol do Flamengo, né? O gol do Flamengo sai em uma roubada de bola do Flamengo, onde acho que é o Ayrton Lucas que rouba a bola. Não sei se a bola sobra pro Pedro, o Pedro corta o cara, ele chuta, faz o Rafael faz a defesa e o De La Cruz de primeira
marca o segundo gol do Flamengo. Antes disso, o Flamengo já tinha tido uma boa oportunidade com o Bruno Henrique, num contra-ataque. O Bruno Henrique vai, corta o adversário, chuta de fora da área, o Rafa faz grande defesa. O Flamengo teve oportunidade com bola aérea, com o Fabrício Bruno. O Flamengo teve outras oportunidades que o Flamengo poderia ter feito. Sim, um grande passe do Luiz Araújo pro Bruno Henrique. Exatamente. Passou, mas e o jogador tirou na hora É. que o Pedro errou. Então, assim, o Flamengo na primeira meia hora do segundo tempo, o Flamengo foi muito intenso. O Flamengo marcou o São Paulo em cima. E o Bruno Henrique e o De La Cruz foram fundamentais nisso. Parecia que assim, ó, eles iam e o time falava, então vamos lá também, vamos que a gente consegue. Só que aí o Tite, e eu concordo com ele, teve que fazer substituição. O Flamengo estava ganhando 2-0 tranquilamente, faltava 15 minutos pro jogo terminar. O Flamengo com vantagem, o Tite tira tanto o De La Cruz quanto o Bruno Henrique, e ali o Flamengo perde a intensidade da marcação. Quem entra desligado, tanto que o Flamengo toma gol 1 ou 2 minutos depois, e aí sim o Flamengo toma um sufoco completamente desnecessário, porque o Flamengo, mais uma vez, o Flamengo toma um gol pelo lado esquerdo. É impressionante que os 3 gols que o Flamengo tomou contra o Milionários, contra o Atlético Goianiense e contra o São Paulo foram exatamente o mesmo. É um cruzamento que não precisa ser necessariamente pelo alto, pode ser por baixo também. É um cruzamento da esquerda que termina na direita e o Flamengo não consegue cortar. Neste caso, não foi culpa da dupla de zaga do Flamengo. A marcação do ala foi ruim, porque primeiro eu sempre bato na tecla que a marcação de quem está com a bola é fundamental para que o lance ocorra. Só que o Varela está completamente perdido no lance. Ele deveria estar mais atrás. Tanto que o Luiz Araújo até chega. Você consegue ver o Luiz Araújo na imagem. Ele parece estar mal posicionado. Mal posicionado. Exatamente, é isso. Sim, tomar um gol do Ferreirinha, com todo respeito ao Ferreirinha, não dá pra tomar gol de cabeça. Você tomar um gol do Ferreirinha com o pé é uma coisa. Ele tem qualidade, é um jogador veloz, driblador e tal. Mas de cabeça, não. O Flamengo quase toma um gol de empate lá pros 40 minutos num cruzamento, onde acho que é o Luciano cabeceia pra fora. Tipo, inacreditável. Não dá pro Flamengo jogar o que jogou em 70 minutos de jogo e sofrer contra um São Paulo em crise. No final, o Flamengo até teve a oportunidade de fazer mais um gol com o Pulgar, né, numa linda jogada do Igor Jesus. O jogo 2-1. O placar não foi justo, porque a vitória sim é justa. O placar não, porque o Flamengo deveria ter feito 3-4-0. Mas isso fica de lição pro Flamengo. Não adianta jogar bem se você não faz gols. O Flamengo, mais uma vez, joga bem, mas tem muita dificuldade de marcar. São esses tipos de jogos em que você tá com o controle do jogo, tá ganhando, você pode marcar mais gol, não consegue marcar mais gols e com isso você deixa o adversário vivo na partida. E aí, de novo, igual já aconteceu, num erro de uma saída de bola, numa bola parada, num erro individual, o adversário faz o gol, entendeu? O Flamengo, e vira o caos. E aí vira o caos, entendeu? E aí aquele negócio, você tem uma boa defesa, uma defesa que tá bem, só que você não marcar gols lá na frente, vai deixando o jogo indo com o outro time tendo a possibilidade de marcar, ou empatar o jogo, ou então entrar no jogo. E o Flamengo ontem aconteceu isso, e é algo que já vem acontecendo. O Flamengo não vem aproveitando as muitas oportunidades de gol que ele cria todo o santo jogo. E isso faz o quê? O Flamengo sempre ganhar jogos o quê? Apertados. E nem sempre é justo, porque o Flamengo às vezes joga muito melhor para ganhar por mais. Mas ao não fazer o gol, o outro time pode fazer um gol, ou o Flamengo pode ganhar de 1-0, e aí a dificuldade de um jogo que deveria ser muito mais tranquilo, vira uma dificuldade no final para o São Paulo, numa bola, fazer um gol e empatar um jogo que o Flamengo poderia ter vencido por 3-0 tranquilamente, que fez um excelente segundo tempo. É isso aí. Entendeu? Quer comentar um pouquinho sobre o sorteio da Copa do Brasil? Então, o sorteio da Copa do Brasil, o Flamengo acho que vai pegar. Amazonas, o nome do time que o Flamengo vai pegar. Eu considero que pela lista que tinha lá, tinha times da primeira divisão que o Flamengo poderia pegar. Felizmente o Flamengo não pegou. O Flamengo joga o primeiro jogo no Maracanã, a segunda partida é fora. Então eu acho que assim, o Flamengo tem toda a possibilidade de poder poupar bastante jogadores do time titular ou fazer um misto. Sei lá, metade do time titular no jogo, no outra metade. O que o Flamengo precisa tentar fazer no primeiro jogo é vantagem, né? Porque o Flamengo estará jogando em casa, no Maracanã, então é necessário. Porque assim, talvez no segundo jogo o Flamengo possa poupar todo mundo. Acho que o sorteio foi bom pro Flamengo. Então, acho que o Flamengo tem tudo para passar da terceira fase da Copa do Brasil. Voltando ao jogo do Flamengo contra o São Paulo no 2-1, nota dos jogadores, não podemos esquecer, nota dos jogadores. Nota para o goleiro Rossi. Eu dou nota 6,5 pro Rossi, eu gostei do Rossi. O Rossi tá nos últimos jogos, principalmente o Rossi tá me passando uma segurança que eu não estava vendo antigamente e agora sim estou começando a ver. Então, Rossi, permaneça assim.
Nota para os laterais. Só Primeiro, pra deixar claro, 6,5 por Rossi. Tá nota mais para os laterais do Flamengo. Varela e Ayrton Lucas. Eu ia dar uma nota muito boa pro Varela, porque eu achei que ele foi bem na marcação, mas impossível dar uma nota muito alta num erro do Varela no gol. O Varela, pra mim, errou muito no gol do Flamengo. Mau posicionamento total, então eu dou nota 5,5. E o Ayrton Lucas, eu dou nota 6. Eu acho que ele foi importante na parte ofensiva, tanto que é o que rouba a bola no segundo gol do Flamengo. Mas, de novo, na parte defensiva, o Flamengo toma um gol do lado esquerdo da defesa. Vamos lá. Dupla de zaga. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Nota para os zagueiros. Bom, eu dou nota 6,5 para ambos. Acho que eles tiveram algumas dificuldades, principalmente com o Caleri, que é um jogador que, apesar das lances ter sido nas costas do Ayrton, nunca é sempre bom destacar isso. Eles tiveram um pouco de dificuldade, porque tanto o Luciano quanto o Caleri são dos jogadores chatos para você defender a sua área, porque são jogadores que se movimentam muito. Então, eu dou 6 para ambos. Nota para os volantes. Eric Pulgar e ontem e na partida contra São Paulo, Alan. Alan, né? Pulgar eu dou nota 6. Acho que não foi ruim, mas também não foi nada de especial. Acho que talvez tenha sido uma partida mais razoável do Pulgar dos últimos tempos, porque as últimas rodadas que partida do Flamengo, o Pulgar foi mais ou menos, bem ruim para falar a verdade. Acho que o Pulgar está precisando de um pouco de descanso, algo que alguns jogadores do Flamengo começam a receber. Já o Alan eu dou nota 7. Eu gostei da partida do Alan, apesar do Alan ter sido o grande culpado no gol que o Flamengo sofre. Por mais que o Alan estava com cãibra, o Alan tinha por obrigação chegar mais perto do jogador. Mas, no geral, eu gostei da partida do Alan. Os titulares do Flamengo pelo lado de campo, os atacantes era Everton, Cebolinha e Bruno Henrique. Mas como o Everton Cebolinha saiu rapidamente do sem jogo, nota pro Cebolinha, sem nota. Então, no lugar do Everton Cebolinha, que saiu cedo do jogo, Luiz Araújo. Bom, eu gostei muito da partida do Luiz Araújo. Eu acho que é a melhor dele do último um mês. Eu acho que dá pra dizer assim. Foi uma ótima partida. Além do golaço, ele foi um jogador que tem uma jogada dele maravilhosa, que só não sai um gol do Flamengo. É uma jogada linda, que só não sai gol do Flamengo porque o cara corta. Não, o zagueiro, eu acho que Diego Costa. Corta na hora do cruzamento do Bruno. É uma jogada linda do Luiz Araújo. Aí sim o Luiz Araújo fez uma partida que eu falo, sim, do nível do time do Flamengo. Acho fundamental que o Luiz Araújo tenha desempenhado tão bem contra o São Paulo. Então dou a nota 7. E o Bruno Henrique, que eu também gostei muito, nota 7 pro Bruno Henrique. Cara, simplesmente o motor do Flamengo na parte ofensiva, o cara que correu o campo todo, que foi marcar o goleiro, que marcou o zagueiro, que marcou o lateral, que tentou marcar gol de chute de fora da área, que tentou dentro da área. O Bruno Henrique fez uma grande partida e agora sim eu consigo ver o Bruno Henrique realmente disputando posição com o Everton Cebolinha e com o Luiz Araújo. É muito bom ver o Bruno Henrique voltando ao seu melhor nível de futebol. No meio campo, ali no caso ali, camisa 10, De La Cruz, jogou no lugar do Arrascaeta. Então, o De La Cruz, eu acho que ele tomou algumas decisões erradas em certos momentos, no qual o Flamengo até poderia ter feito mais gol, mas impossível dizer que ele não é o jogador da partida, porque ele marcou um gol, deu um passo para o outro, sim, foi só apenas um passe, mas é um passe normal, mas que na estatística se torna uma assistência. O De La Cruz fez uma ótima partida e eu acho muito importante para o Flamengo que o De La Cruz tenha feito uma grande partida como camisa 10, porque acho que assim, tanto o Tite quanto a torcida do Flamengo vão perceber que o Flamengo consegue sim jogar sem o Arrascaeta e que pode sim ter um outro meio campista que pode ajudar a equipe na criação. Eu acho que o De La Cruz foi, assim como o Bruno, fundamentais na marcação e pressão do Flamengo. É um jogador que é raro do futebol brasileiro, é raro da América do Sul e eu acho que é por isso mesmo que ele custou tão caro. Nota agora para o Pedro. Nota 7 pro Pedro. Eu acho que o Pedro, na partida contra o São Paulo, mostrou que ele além de um cara que só faz gol. O Pedro fez pivô, o Pedro fez tabela, o Pedro fez um drible lindo no gol do De La Cruz, que ele corta o zagueiro e chuta. Eu gostei muito da partida do Pedro. Então, assim, o Pedro agora sim se movimentando bastante, que é algo que eu peço tanto pro Pedro, que ele tem que se movimentar mais para dar mais opção de passe, para não ficar preso nos zagueiros. Então, assim, eu gostei muito da partida do Pedro contra o São Paulo. Além do Luiz Araújo que entrou no jogo, o Flamengo também fez umas modificações, cara. Ele já foi ali, acho que 32. Isso. Entrou o Vitor Hugo e o Gerson, eles entraram. Então, eu não gostei dessa entrada de ambos. Eu acho que eles entraram meio dispersos na partida, tanto que o gol sai 1 ou 2 minutos depois que eles entraram, tanto que o Vitor Hugo poderia ter
marcado melhor do lado esquerdo ali no cruzamento do São Paulo. Acho que não estava prestando muita atenção, não tinha muito foco. O Gerson, o mesmo caso. E depois, né, O último que entrou foi o Igor Jesus, que entrou no lugar do Alan. O Igor Jesus já é um jogador que acho que é importante pro Flamengo, principalmente nos finais dos jogos, quando o Flamengo tiver vantagem, que é um jogador que defende bem a área, é um jogador que tem qualidade, você consegue perceber que ele tem qualidade. Ele fez uma jogadaça no gol que seria do Pulgar, né? O Rafael fez uma baita de uma defesaça, na verdade. E acho que o Igor Jesus pode sim ser utilizado nos finais dos jogos, principalmente quando o time estiver cansado e estiver em vantagem. Nota para algum deles três? Bom, eu dou nota 6 pro Igor Jesus e 5 para Vitor Hugo e Gerson. O Vitor Hugo e Gerson precisam se ligar quando entrar em partidas assim. O Flamengo voltou com a vitória, o Flamengo voltou, depois de muito tempo, a ser líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 6 pontos, tá? Acho que o Internacional também tem 6 pontos. Tem mais alguém que tem 6? Não, só eles. Acho que é só eles dois times que tem 6 pontos. Mas pro saldo de gols, o Flamengo acho que tem um saldo de gols a mais que o Internacional, então o Flamengo... Na verdade, acho que ambos têm a mesma quantidade de saldo de gols, só que o Flamengo marcou 4 gols e o São Paulo... Não, eu o acho que Internacional... não. Ambos têm o mesmo saldo de gols. O Flamengo ganhou de 2-1, 2-1. O Internacional ganhou de 1-0. Não, ganhou de 2-1 e 1-0. Só que o Flamengo tem um gol a mais que o Internacional. Ele marcou um gol a mais, Exatamente. que seria o segundo critério de desempate. Exatamente. O Flamengo volta a ser líder do Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, que eu acho que a última vez que o Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro foi exatamente na última rodada de 2020, entendeu? Então o Flamengo volta a ser líder e é uma ótima coisa pro Flamengo. Vamos ver se o Flamengo vai seguir assim. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Eu acho que foi um jogo importante do Flamengo. Acho que foi importante o Flamengo voltar a ter uma boa atuação depois de algumas semanas e de alguns jogos muito fracos do Flamengo. Acho que é importante para a torcida acreditar que a equipe realmente vai em busca dos títulos, porque, obviamente, a gente sabe e a gente acredita no trabalho do Tite, mas a gente sempre sabe que sempre vai ocorrer questionamentos quando o Flamengo não jogar bem. Então, né? Pelo elenco que a gente tem. O próximo jogo do Flamengo será contra o Palmeiras, fora de casa, em São Paulo. Um jogo difícil, num duelo de dois times que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Até a próxima.